Um homem com a força de 100 guerreiros, uma mulher com a astúcia de 1000 serpentes e um segredo que, uma vez revelado, mudaria tudo. Esta não é apenas uma história de amor e traição. É a história de como o homem mais forte que já viveu se tornou o mais fraco. De como um juiz de Israel, ungido por Deus desde o ventre, caiu nas mãos de seus inimigos. De como o cabelo se tornou símbolo de poder e como um momento de fraqueza custou tudo. Nos próximos 30 minutos, você vai descobrir a verdade completa sobre Sansão e Dalila. Não a versão romantizada, não a versão simplificada, mas a história real, chocante, brutal e redentora, como está escrita no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Porque esta história tem camadas que você nunca imaginou, detalhes que vão te surpreender e lições que são relevantes até hoje. Então, prepare-se, porque a história de Sansão e Dalila é muito mais do que você aprendeu na escola dominical. Tudo começa não com Sansão adulto, mas com uma promessa feita antes dele nascer. Porque Sansão nunca foi um homem comum, ele foi escolhido, separado, destinado. Juízes, capítulo 13, versículo 1, Israel estava oprimido, de novo, pelos filisteus, há 40 anos. 40 anos de escravidão, 40 anos de humilhação, 40 anos esperando um libertador. E Deus escolheu um casal improvável, Manoá e sua esposa. Ela era estéril, sem filhos, sem esperança. Mas Deus apareceu, um anjo com uma mensagem impossível. Versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Você vai ter um filho, mas não é filho qualquer, é nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e há regras. Versículo 4 e 5. Agora, pois, guarda-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Nazireu, separado, santo, e 3 regras absolutas: não beber vinho, não tocar corpo morto e nunca, jamais, cortar o cabelo, porque o cabelo era símbolo de consagração, símbolo de separação, símbolo de poder divino. E Sansão nasceu. Versículo 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Ele cresceu, forte, mais forte que qualquer homem, não porque malhava, não porque treinava, mas porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. E Sansão se tornou lenda viva. Suas façanhas eram impossíveis, sobrenaturais. E antes de chegar a Dalila, você precisa entender quem Sansão realmente era, porque Dalila não foi seu primeiro erro, foi apenas o último. Juízes, capítulo 14. Sansão desceu a Tímnate, terra dos filisteus, inimigos de Israel, e viu uma mulher. Versículo 1 e 2. Desceu, pois, Sansão a Tímnate, e viu em Tímnate uma mulher das filhas dos filisteus, e subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: Vi uma mulher em Tímnate das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Seus pais ficaram horrorizados. Versículo 3. Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus incircuncisos? Mas Sansão insistiu: Tomai-me esta, porque ela agradava seus olhos. Primeiro sinal: Sansão era guiado por olhos, por desejo, por impulso, e isso seria sua ruína. No caminho para vê-la, um leão jovem rugiu contra ele, e o Espírito do Senhor o revestiu. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Despedaçou o leão, com as mãos nuas. Isso era Sansão, poder sobrenatural, força impossível. Mas repare,
Ele não contou a ninguém, guardou o segredo. Dias depois, voltando, viu que abelhas fizeram colmédia no corpo do leão morto e havia mel, e ele comeu e deu para os pais, mas não disse de onde veio. Por quê? Porque tocar corpo morto era proibido. Ele quebrou o voto nazireu e escondeu. Já começava poder externo, fraqueza interna, força física, falha moral. O casamento aconteceu. Festa de 7 dias. E Sansão propôs um enigma. Versículo 12. Deixai-me, pois, propor-vos um enigma. Se nos 7 dias da festa me o declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. O enigma: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, sobre o leão e o mel. E os filisteus não conseguiam resolver. Então fizeram o quê? Usaram a esposa de Sansão, ameaçaram queimá-la se ela não descobrisse. E ela chorou, 7 dias chorou, manipulou. Tu somente me odeias e não me amas, pois propuseste um enigma e não me o declaraste. Versículo 17. E ela chorou diante dele os 7 dias. E Sansão cedeu, contou. Ela contou aos filisteus e eles resolveram o enigma. E Sansão ficou furioso. Versículo 19. Então o Espírito do Senhor pocinadamente se apossou dele e desceu a Asquelon e matou deles 30 homens. Matou 30 para pagar a aposta e foi embora, sem a esposa, que foi dada a outro homem. E depois, versículo 20 do capítulo 14, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro. Traição, humilhação. E Sansão voltou para a vingança. Juízes, capítulo 15. Sansão pegou 300 raposas, amarrou rabos aos pares, pôs tochas e soltou nas plantações dos filisteus. Versículo 5. E tendo aceso as tochas, soltou as raposas nas searas dos filisteus, e queimou assim tanto os molhos como o trigo em pé, e até as vinhas e os olivais. Vingança criativa, devastação total. Os filisteus ficaram furiosos e fizeram o quê? Queimaram a esposa de Sansão e o pai dela, exatamente o que ameaçaram fazer. E Sansão vingou de novo. Ainda que façais isso, todavia ainda me vingarei de vós. E feriu muitos, mortandade grande. Os filisteus vieram com exército. 3.000 homens de Judá foram buscar Sansão. Não sabes tu que os filisteus dominam sobre nós? Versículo 11. Eles tinham medo, preferiam escravidão à guerra. Amarraram Sansão com 2 cordas novas, entregaram aos filisteus. Mas quando chegou ao acampamento inimigo, versículo 14, e chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor pocinadamente se apossou dele, e as cordas que estavam em seus braços se tornaram como fios de linho, que foram queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram de suas mãos. As cordas se desfizeram, como se queimadas, e Sansão achou queixada de jumento, osso, fresco, e com ela, versículo 15, e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. 1.000 homens com osso de jumento, 1 contra 1.000, e venceu, e cantou. Versículo 16. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feri 1.000 homens. Mas depois ficou com sede, extrema, quase morrendo, e clamou a Deus. E Deus abriu rocha, água jorrou, ele bebeu, reviveu. Anos se passaram, 20 anos Sansão julgou Israel, com poder, com vitórias, mas sempre com fraqueza. Fraqueza por mulheres. Juízes, capítulo 16, versículo 1. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Gaza, cidade filisteia, e prostituta. Sansão, juiz de Israel, com prostituta. Queda moral. De novo, os filisteus souberam, cercaram, esperaram até amanhã para matá-lo. Mas Sansão se levantou à meia-noite, e fez o impossível. Versículo 3. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite,
e à meia-noite se levantou, e lançou mão das portas da entrada da cidade, e de ambas as ombreiras, e as arrancou juntamente com a tranca, e pôs-as sobre os ombros, e levou-as para cima do monte que está defronte de Hebrom. Arrancou os portões da cidade, completos, com ombreiras, com tranca, e carregou no ombro, para o topo de um monte, 40 milhas. Isso era Sansão, força absurda, mas julgamento terrível. E então, versículo 4, o momento que mudaria tudo. E aconteceu, depois disto, que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Dalila, nome que significa aquela que enfraquece, ou delicada. Irônico, porque ela faria exatamente isso, enfraquecê-lo. Não diz que era filisteia, mas estava em terra filisteia, no vale de Soreque, fronteira, terra disputada. E Sansão se afeiçoou, amou-o, desejou, obsessão. O texto não diz que ela amava ele, só que ele amava ela. E os filisteus viram oportunidade. Versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como o poderíamos vencer para o amarrarmos e o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. 1.100 moedas de prata, de cada príncipe. Eram 5 príncipes, 5.500 moedas no total. Fortuna, suborno, traição comprada. E Dalila aceitou, sem hesitação, sem moral, puro interesse. E começou o jogo mortal, de sedução e traição, de mentiras e verdades, de testes e provas. Versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem dominar. Declara-me, nota a sutileza, não, por favor, me conta, mas declara-me, imperativo, demanda, e a desculpa, para te dominar, como se fosse jogo, brincadeira. E Sansão mentiu. Primeira vez. Versículo 7. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. 7 cordas frescas de vime, e os filisteus trouxeram. Ela o amarrou, homens escondidos no quarto, e ela gritou. Versículo 9. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele, então, quebrou as vergas como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Brincadeira para ele, força intacta. Mas por que ele fez isso? Por que ficou? Por que não viu o óbvio? Homens escondidos, ela tentando descobrir segredo para entregar inimigos, sinais claros. Porque estava cego, cego por desejo, por obsessão, por arrogância. Pensava que era invencível, que podia brincar com perigo. E Dalila reclamou. Versículo 10. Então Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me agora, peço-te, com que poderia ser amarrado para te poderem dominar. Zombaste de mim. Vítima. Manipulação. E Sansão mentiu de novo. Versículo 11. E ele lhe disse: se me amarrarem fortemente com cordas novas, com que nunca se fez obra alguma, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Cordas novas. Ela amarrou. Homens escondidos de novo. Os filisteus vêm sobre ti. E ele, versículo 12, então as quebrou de seus braços como a um fio. De novo, fácil, sem esforço. Mas ainda não via, ainda não entendia. Ou talvez entendesse e não se importasse. Terceira vez, versículo 13, e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Até agora, implicando, está na hora de parar, de falar verdade. E Sansão chegou mais perto. Versículo 13 continua: e ele lhe disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os liços da teia. Agora envolveu o cabelo, símbolo do voto, mas ainda não toda a verdade.
Disse que se ela tecesse com o telaio, ele enfraqueceria. Ela fez, ele dormiu, ela teceu, prendeu com prego. Os filisteus vêm sobre ti, e ele, versículo 14. Então ele despertou do seu sono e arrancou o prego do liço e a teia. Ainda forte, ainda invencível, mas chegando perigosamente perto da verdade. E então Dalila mudou tática. Versículo 15. Golpe de mestre. Então ela lhe disse: como dirás que tenho amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Como dizes que me ama se não confia em mim? Clássico: manipulação emocional, chantagem afetiva. E pior, versículo 16. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Todos os dias, insistindo, pressionando, molestando, até que ele não aguentou mais, até que preferiu morrer a continuar ouvindo. Você percebe? Ela não o seduziu com amor, seduziu com tormento, não com carinho, com pressão, não com paciência, com perseguição. E Sansão quebrou. Versículo 17. O momento fatal. Então ele lhe descobriu todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre, de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Todo o coração, todo o segredo, a verdade completa. Nazireu, desde o ventre, cabelo nunca cortado, símbolo de consagração, fonte de força. Se cortado, força se vai. E Dalila soube. Versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro nas mãos. Trouxeram o dinheiro. Pagamento: 30 peças de prata futuramente trairão Jesus, 5.500 trairão Sansão. Traição tem preço. Sempre teve. E ela fez Sansão dormir. Versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do seu cabelo, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Sobre seus joelhos, intimidade, confiança, vulnerabilidade. E enquanto dormia, tranças cortadas, uma por uma, 7 tranças, voto quebrado, consagração violada, força partindo. E pela última vez ela gritou. Versículo 20. E disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Sairei como antes, confiante, sem saber, sem perceber. Versículo 20 continua: porém ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Não sabia. Trágico, terrível. Despertar para a realidade brutal. Deus se retirou. Força se foi. Invencibilidade acabou. E os filisteus o pegaram. Versículo 21. E o que fizeram? Então os filisteus o pegaram e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Arrancaram os mesmos olhos que o traíram desde o início, olhos que viram mulheres erradas, olhos que desejaram o proibido, agora arrancados, cegueira literal completando cegueira espiritual. Gaza, mesma cidade onde visitou prostituta, onde arrancou portões, agora prisioneiro, moendo grãos, trabalho de animal, trabalho de escravo, homem mais forte do mundo, reduzido a besta de carga. E Dalila desapareceu. Conseguiu dinheiro, missão cumprida. Não há mais menção dela. Sem remorso, sem consequência, apenas lucro. Mas a história não termina aí, porque há redenção, a vingança final, a último ato. Versículo 22, detalhe crucial.
Porém, o cabelo da sua cabeça começou a crescer depois que foi rapado. Cabelo crescendo, símbolo voltando, força retornando ou apenas esperança? Os filisteus fizeram grande festa para Dagom, deus deles. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Nosso Deus entregou Sansão, blasfêmia, atribuir a ídolo o que foi falha humana, mas para eles, vitória divina. E chamaram Sansão, para diversão. Versículo 25. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Brincou, entretenimento, humilhação, zombaria. Homem que matou 1000, agora palhaço, cego, acorrentado, ridicularizado. Mas Sansão pediu ao moço que o guiava. Versículo 26. Então disse a Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Encostar nas colunas. Pretexto, mas planejamento. Última estratégia. E o templo estava cheio. Versículo 27. E a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo enquanto Sansão brincava. 3.000 no telhado, milhares dentro, elite filisteia, todo o poder concentrado. Um lugar, um momento. E Sansão orou. Versículo 28, última oração. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Lembra de mim. Não perdoa-me, não me restaura, mas lembra de mim e dá força, não para viver, para vingança, pelos olhos arrancados. E Deus ouviu, porque mesmo na falha, Sansão ainda era escolhido. Mesmo na desobediência, ainda era nazireu, e Deus honra arrependimento, mesmo tardio. Versículos 30 e 31. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com sua mão direita numa e com sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. Abraçou as colunas, 2 colunas centrais, sustentação do templo, e inclinou com força, força retornada, última vez, força final. E o templo desabou, todo, sobre todos, príncipes, povo, 3.000 no telhado, milhares dentro, destruição total. E Sansão morreu com eles. Versículo 30 continua: e foram os mortos que matou na sua morte, mais do que os que matara em sua vida. Mais na morte do que na vida. 20 anos de juiz, 1000 aqui, 30 ali, mas na morte, milhares. Um ato, vingança final, redenção sangrenta. E seus irmãos vieram. Versículo 31. Então desceram seus irmãos, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoa, seu pai. Sepultado com honra, com família, entre Zorá e Estaol, onde tudo começou, círculo completo. E assim termina a história de Sansão e Dalila. Mas o que aprendemos? Quais lições atravessam milênios? Primeira, força física não é força real. Sansão matava leões, mas não matava desejo. Vencia exércitos, mas não vencia tentação. Carregava portões, mas não carregava caráter. Força verdadeira é domínio próprio. É dizer não quando o corpo diz sim. É fugir quando carne diz fica. É guardar voto quando o mundo diz quebra. Segunda, você não brinca com o que pode te destruir. Sansão brincou com Dalila. 3 vezes ela tentou traí-lo.
3 vezes homens esperavam escondidos, e ele voltava, porque achava que era esperto, que controlava a situação. Mas ninguém controla a tentação. Você foge ou cai. Não há meio termo. Não há jogar com fogo sem se queimar. E Sansão descobriu tarde demais. Terceira, o que você alimenta, cresce. Sansão alimentou desejo desde jovem. Mulher em Timnate, prostituta em Gaza, Dalila em Soreque. Padrão, escalada, cada vez pior. E desejo alimentado vira obsessão. Obsessão vira escravidão. E escravidão vira destruição. Quarta, traição tem avisos. Dalila não escondeu intenção. Ela perguntou diretamente, tentou amarrá-lo, com homens escondidos, sinais claros, vermelhos, piscando. Mas Sansão ignorou, porque queria ignorar, porque desejo cega mais que olhos arrancados. E quando finalmente viu, era tarde. Quinta, voto com Deus não é negociável. Sansão era nazireu, desde ventre. Não beber, não tocar morto, não cortar cabelo. E ele quebrou todos, eventualmente. E cada violação enfraqueceu. Não fisicamente no início, mas espiritualmente. Até momento onde física seguiu espiritual e força partiu com presença. Sexta, consequências são reais, mesmo para escolhidos. Sansão era juiz, ungido, usado por Deus, mas não estava acima de consequência. Olhos arrancados, liberdade perdida, humilhação pública. Deus perdoa, mas consequências permanecem, e você colhe o que planta, sempre. Sétima, nunca é tarde para clamar. Sansão falhou, repetidamente, grotescamente, mas no fim clamou, e Deus ouviu. Não porque Sansão merecia, mas porque Deus é misericordioso e deu força, última vez, para redenção, para propósito, para finalizar chamado, mesmo através de morte. E Dalila? Dalila nos ensina sobre manipulação, sobre como sedução não é sempre sexual, é emocional, é psicológica, é usar fraqueza de alguém contra eles. Como dizes que me ama? Chantagem emocional, pressão constante, tormento diário, até quebrar resistência. E isso acontece hoje. Relacionamentos tóxicos, pessoas que pressionam até você ceder, que usam amor como arma, que fazem você escolher entre paz e princípio. E Dalila ensina: algumas pessoas não te amam, te usam, e quando conseguem o que querem, desaparecem. Com lucro, sem remorso. Então a pergunta não é se Dalila amava Sansão. Obviamente não. A pergunta é: por que Sansão amava Dalila? Ou pensava que amava? Porque confundiu desejo com amor, obsessão com conexão, química com compatibilidade. E pagou com tudo. E a história nos força a perguntar: onde está minha fraqueza? Qual é minha Dalila? O que me faz comprometer voto, quebrar princípio, ignorar aviso? Para Sansão, era mulheres. Para você pode ser dinheiro, poder, fama, aprovação, conforto. Cada um tem Dalila particular, coisa que, se não resistida, destruirá. E a história nos ensina: força de Deus não é licença para tolice. Sansão tinha espírito, tinha poder, tinha chamado, mas usou para indulgência, para satisfação, para brincar com perigo. E Deus permitiu consequência, porque amor verdadeiro disciplina. E disciplina não remove consequência, ensina através dela. Mas há esperança também, porque cabelo cresceu, e Deus ouviu o clamor, e deu força final, e permitiu redenção, mesmo através de morte. Porque fim de Sansão não foi em cárcere, foi em templo, não moendo grãos, mas destruindo inimigos, não como escravo, mas como libertador, última vez. E Hebreus capítulo 11, versículo 32, lista Sansão entre heróis da fé, não pelos erros, mas pela fé final,
pelo clamor último, pela redenção sangrenta, porque Deus não nos define por piores momentos, mas por arrependimento genuíno. E Sansão no fim voltou e morreu cumprindo o chamado, salvando Israel. Última vez, melhor maneira. Então a história de Sansão e Dalila não é apenas sobre traição, é sobre redenção. Não apenas sobre queda, mas sobre o último levantar. Não apenas sobre força perdida, mas sobre força final, dada por Deus, para propósito, para glória, para fim. E cada um de nós escolhe, todo dia, alimentar Dalila ou fugir dela, brincar com tentação ou correr dela, confiar em força própria ou depender de Deus. E cada escolha tem consequência, construindo para redenção ou destruição, para liberdade ou escravidão, para vida ou morte. Sansão escolheu errado, muitas vezes, mas no fim escolheu certo. Última escolha, melhor escolha, e morreu como herói. Não como traidor de voto, mas como cumpridor de chamado. E essa pode ser sua história também. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quão longe você foi, não importa quão quebrado você está. Ainda há última oração, última chance, última força. E Deus ainda ouve, ainda responde, ainda redime. Porque Ele é Deus de segunda chance, de terceira, de 70 vezes 7. E cabelo cresce, sempre cresce, e força volta, quando você volta para Deus. Não para continuar pecando, mas para finalmente obedecer. Se esta história impactou você, se você viu algo de si em Sansão, ou reconheceu Dalila na sua vida, deixe seu like neste vídeo, porque esta mensagem precisa alcançar mais pessoas. Pessoas que estão brincando com perigo, pessoas que precisam ouvir que ainda há esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos histórias bíblicas completas, com todas as camadas, todas as lições, toda a verdade que você precisa conhecer. Clique no vídeo sugerido que aparece aí na sua tela e assista à próxima história bíblica que preparamos com muito carinho para você. Tenho certeza que vai gostar. Nos vemos no próximo vídeo.